Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, como vocês já viram no título, né, no Expresso de hoje, eu vou falar sobre a visão errada que a gente tem da atriz Dakota Johnson. Sim, gente, eu passei a gostar dela depois que eu vi tudo isso. Quando a gente fala da Dakota Johnson, vem na cabeça duas coisas, né? A principal dela, que é a primeira, é que ela fez 50 Tons de Cinzas e ficou muito zoada por causa de ter feito esse filme. E segundo, que ela é Nepo Baby. Poucas pessoas sabem, né, na verdade, essa segunda informação, mas que ela é Nepo Baby, ou seja, ela é filha e neta de famosos de Hollywood, e ela também já teve o padrasto dela, famoso, que é o Antônio Bandeiras. Então, assim, ela sempre teve nesse meio de Hollywood, então por isso que ela é considerada Nepo Baby. Mas ela é muito mais do que isso, e ela é tipo uma infiltrada em Hollywood. Então fica aqui nesse episódio que eu vou te explicar o porquê. Mesmo tendo nascido no berço do cinema, ela já mostrou várias vezes que não tem medo de ninguém e já até ajudou a derrubar algumas pessoas grandes da indústria, e ela tá 100% disposta, é verdade isso, a comprar briga com qualquer um, mesmo que seja a imprensa norte-americana. Então, a menina habla mesmo, tá? Ela fala na cara de todo mundo, ela não tá nem aí. A gente sempre vê ela se metendo em briga e sendo desbocada e principalmente debochada, né, com a imprensa e com famosos, né, grandes, com pessoas grandes de Hollywood. Então, ela não se leva muito a sério. Ela mesma fala isso, que ela não se leva muito a sério, né? Mas vamos lá conhecer um pouquinho, né, sobre a Dakota Johnson, na verdade, né, sobre, tipo assim, o meio que ela viveu e por que ela é assim. Ela nasceu nos anos 80 e foi criada dentro do cinema, literalmente, gente, porque os seus pais, eles eram atores, e quando eles se separaram, ela ficava dentro do set de filmagem, acompanhando cada hora né, sempre com uma tutora de educação junto com ela. Então, tipo assim, diferente de outros Nepo Babies, né, por exemplo, as filhas da Angelina Jolie, que são Nepo Babies também, né, apesar de não estarem na indústria do cinema, mas estudaram em escolas normais. A Dakota Johnson não. Ela sempre teve uma tutora de educação junto com ela, então ela foi educada de um set de filmagem para outro. E apesar de ter feito vários trabalhos, né, ela já fez até uma pequena participação bem rapidinha ali em The Office, né, no último episódio, né, The Office. Ela já fez alguns outros filmes, ela já fez até um papel onde ela era filha da mãe dela, tipo assim, na vida real, né, ela é filha da mãe dela, mas no filme também ela era filha da mãe dela. Mas a gente conhece, né, foi 50 Tons de Cinzas que fez ela ficar mais famosa, assim, entre muitas aspas, porque foi, acho que, o que mais deu visibilidade pra ela, pra gente conhecer ela, né, não só pessoas que já estavam acostumadas com ela desde criança, né. Então, assim, não que ela já não fosse famosa, mas foi questão do 50 Tons de Cinza, foi esse conformismo também, né, com o olhar público, que gerou alguns mecanismos de defesa nela. Então ela fala e ela admite que ela é muito boa em mentir, olha só. E ela fala o que pensa, porque ela sabe que ela não precisa agradar ninguém, né, pra estar ali, porque ela já é uma Nepo Baby, porque ela já é famosa, entendeu? Então ela não precisa agradar ninguém. Então, tipo, ela tem razão nisso. E ela assumiu em uma entrevista à revista Bustle que mentiu nos bate-papos com a imprensa, né, que ela sempre faz isso, de mentir nos bate-papos com a imprensa, porque esse foi o único jeito que ela encontrou de assumir o controle da sua própria narrativa. Então olha só que interessante, porque geralmente quando ela fala a verdade, os jornais dão algum jeitinho de tirar suas falas de contexto e virar aquilo contra ela. E isso acontece, a gente sabe que acontece muito, né, em entrevista, deles sempre pegarem um trecho e fazer aquilo ser a manchete, né, daquela entrevista ou da foto que eles vão publicar, né? Então, assim, isso sempre acaba saindo fora de contexto e virando contra o artista, né? Então ela mente pra meio que driblar isso daí, né? Então, quem não tá por dentro da personalidade da Dakota tem uma impressão errada dela, né? E eu acho que o papel dela em 50 Tons de Cinzas deixou ainda mais essa impressão de que ela era desinteressante, porque realmente, gente, assistir esse filme, você fica com muito bode dela, sabe? Você fica com muito tédio dela naqueles filmes, você fica com raiva até, mas depois você passa a conhecer ela de verdade, toda a personalidade dela, você acaba gostando dela por causa desse jeito debochado que ela é dentro de Hollywood, né? E se você começar a reparar nas entrevistas que ela dá, ela tem um senso de humor muito provocante, sabe? Tipo, é muito irônico, é muito legal de assistir. Eu passei a ver muito mais entrevista dela depois que eu vi essa questão dela ser polêmica e tal, né? Sempre tá envolvida em polêmica. E uma das maiores polêmicas é a dela com a Ellen DeGeneres. Não sei se vocês estão por dentro disso, mas eu vou falar
falar bem rapidinho o que aconteceu, né? Onde ela deu uns puxões de orelhas lá em 2019. E isso, gente, foi só o começo de uma grande polêmica ainda maior que fez o show da Ellen DeGeneres ser cancelado, né? Pra quem não sabe, ela tem a Ellen DeGeneres, que é aquela famosa de Hollywood, né? Ela sempre teve um dos maiores programas de talk show, onde ela entrevista vários famosos, né? Lá nos Estados Unidos. E foi a Dakota Johnson que conseguiu fazer o programa da Ellen DeGeneres acabar, ser cancelado. Ela desmentiu a Ellen ao vivo. Então a Ellen mentiu no programa e provocou a Dakota. Já era a segunda vez que ela estava entrevistando a Dakota no programa dela. E nessa segunda vez, a Dakota não deixou por baixo, sabe? A Ellen DeGeneres mentiu e ela provocou a Dakota falando que ela não tinha sido convidada para o aniversário da Dakota. E a Dakota simplesmente respondeu a Ellen falando que não, isso não era verdade. Tanto que essa frase em inglês ficou muito famosa, dela falando isso, né? E aí o público começou a falar do quanto a Ellen DeGeneres sempre deixou o público dela desconfortável e ela sempre mentia no ao vivo. E daí a gente vê uma atriz assim, peitando ela, foi muito incrível, sabe? E com isso o programa foi cancelado, ele foi encerrado por causa de tantas coisas que começaram a ser jogadas no ventilador, sabe? E daí os famosos começaram a falar que realmente ficavam muito desconfortável com ela, né? Teve várias entrevistas que daí a galera começou a reparar bem que isso realmente acontecia e daí acabou o programa. Bom, e por último, nós temos o filme, né, polêmico também da Madame Teia, que muita gente odiou e não deu muita bilheteria. A gente sabe que ele não foi muito bem em bilheteria. E os produtores colocaram, né, a culpa do fracasso na questão de que tiveram que sacrificar esse filme. Porém, a Dakota, ela fala que o problema da bilheteria é uma questão que tem em muitos filmes de Hollywood, que é o quê? Quando você dá uma decisão criativa nas mãos de gente sem criatividade. Então, tipo, isso foi muito quando ela falou e jogou isso, né, na mídia. Então, ela reclamou que em Hollywood faltam pessoas que realmente gostam da arte ocupando cargos executivos. Daí é claro que a partir disso saem decisões meio que bosta, né, como ela estivesse falando assim. E agora, recentemente, ela fundou a sua própria produtora, que chama Tia Time Pictures, né, com a ajuda da sua melhor amiga. E ela tem sido muito vocal também contra essa onda de remakes na indústria e falou em uma entrevista que as produtoras só querem reciclar o que já deu certo antes, mas não percebem que o público realmente quer coisa nova. E eu concordo 100% com ela, gente. Eu sempre reclamo aqui nos nossos episódios que eu odeio remake. Eu odeio que eles fiquem fazendo 500 mil versões. Você fazer um remake daquele filme antigo, beleza, a gente até aceita. Agora fica fazendo milhões e milhões de versões, sabe? Só porque não deu muita bilheteria, aí você acha que se você mudar, sei lá, de diretor, você vai ter mais bilheteria. Tipo, isso enche muito o saco. Eu, particularmente, não gosto disso. E, inclusive, a atriz Rachel Brosnahan, que fez agora a Lois no novo remake do Superman, cutucou ela em uma entrevista falando que não sabe por que as pessoas dizem sim pra um projeto só pra virar as costas depois e ficar reclamando. Ela falou assim, faz o filme ou não faz. E se fizer, fique do lado dele. Então é claro que ela tava cutucando a Dakota Johnson em questão da Dakota não ficar do lado de Madame Teia, de todas as polêmicas que estavam saindo. Mas a Dakota sempre falou que, tipo, a questão pra ela não foi o filme. Ela reclamou várias vezes que, tipo, foi a questão dos produtores mudarem muito, porque quando ela aceitou o filme, era uma proposta, daí quando ela foi gravar, já tinham mudado a proposta do filme, aí depois passou por regravação, passou por novos cortes, passou por, sei lá, um monte de coisa, então, assim, acaba virando uma bagunça, entendeu? Então, assim, é mais isso que ela tava reclamando. Bom, e pra quem quer continuar acompanhando a carreira da Dakota Johnson, agora em agosto vai sair um filme da produtora dela, que foi muito bem avaliado em Cannes. É claro que a gente não pode levar Cannes 100% a sério, depois que eles consideraram Emília Pérez um filme bom, né? Então a gente já, tipo, a gente sabe que Cannes caiu um pouco pra gente, assim. Mas enfim, vamos acompanhar, né? E também a gente vai ter o filme dela, né? O famoso filme do trisal que ela vai fazer com o Chris Evans e o Pedro Pascal. Que, gente, tá ficando muito em alta. Não sei se esse filme vai ser bom, mas assim, só das entrevistas que estão saindo, não sei se vocês estão acompanhando, mas as entrevistas desse filme, elas estão hilárias, porque eu comecei a reparar ainda mais no deboche da querida. Então, assim, tá muito legal de acompanhar. Mas é isso aí. Essa é a Dakota Johnson. Agora eu quero saber a opinião de você que está aí do outro lado me ouvindo. Se você começou a ter um pouquinho mais, assim, de carisma por ela agora, depois que eu falei tudo isso. Então, a Dakota Johnson, gente, ela é muito
mais do que aquela menina sem sal de 50 tons de cinza. Ela é uma menina que sempre bate de frente, né? Ela não tem medo de bater de frente com grandiosos de Hollywood. E isso é muito legal, isso é muito importante, principalmente vindo de uma mulher, né? Então a gente precisa de pessoas assim em Hollywood que tenham esse poder de fala, né? Porque como ela é uma nepo baby, ela não liga muito, né? Ainda mais, né? Acho que ela, mesmo se ela não fosse nepo baby, ela já não ia ligar, mas agora mais ainda que ela não liga. Então isso é muito bom, porque ela que vai bater de frente com bastante gente que quer fazer coisa errada em Hollywood, né? Então agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, por ter aceitado escutar sobre a Dakota Johnson. E eu vejo vocês no próximo Expresso. Tchau, tchau!